Bom dia, boa tarde ou boa noite na paz de Jesus. Este é o canal EBD Impactante, apresentando a vocês os 10 erros que os professores de escola dominical não devem cometer. Nós já estudamos os dois primeiros, relacionados à oração e à preparação para o aprendizado, a capacitação própria, e agora nós vamos estudar mais dois grandes erros que não podem ser cometidos. Não podem e não devem ser cometidos. Nós vamos começar a trabalhar nesta lição e eu quero convidar vocês para acompanhar conosco e já aproveitar e pedir para vocês compartilharem esse material com todos os professores de escola bíblica dominical que vocês conhecem. Então vamos lá. O terceiro erro é não se dedicar à preparação da aula. Esse é um erro grotesco. Por muitos anos eu escrevi para a EBD Comentada, do meu amigo e irmão Cláudio Roberto. E a gente tinha acesso ao tempo que as pessoas, que os assinantes da plataforma se dedicavam, quanto tempo eles entravam, quais os dias da semana, em qual horário. E pasmem os senhores e as senhoras, uma grande parte dos professores só acessavam aquele esboço no domingo pela manhã. Isso tem uma série de interpretações. Mas quando a gente começa a observar a qualidade das aulas, a gente observa e a gente comprova, melhor dizendo, que os professores eles não prepararam a aula. E quando isso acontece, quem é o prejudicado maior? São os alunos, certo? É frustrante para um aluno chegar em sala de aula e observar que o professor não sabe o que ele está falando. Parece que ele foi laçado às pressas, sabe? Parece que ele caiu ali na sala de paraquedas. E isso é frustrante. Isso é bem frustrante. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E se a gente não prestar atenção, a classe ela vai começar a esfriar, a perder alunos até que ela, infelizmente, desapareça. Eu não sei se vocês já tiveram a triste experiência de ver uma sala de escola bíblica dominical desaparecer. Isso é preocupante. Então, nós precisamos nos dedicar à preparação da aula. E olha que coisa marcante. A preparação da aula determinará o sucesso que o professor vai ter em sala de aula. E aí eu pergunto a vocês, por que algumas pessoas não se preparam? Existem alguns motivos pelos quais isso acontece. Nós vamos comentar dois, mas você precisa começar a analisar os seus alunos. Existe um comentário interessante fazendo uma comparação com restaurantes. Se você vai a um restaurante e a comida lhe agrada, o preço lhe agrada, o ambiente lhe agrada, tudo ali lhe agrada, a chance de você voltar é grande. Quando você vai a uma aula de escola dominical e o professor não se preparou, a chance de você voltar, ela diminui bastante. Então a gente precisa entender isso e começar a mudar os nossos hábitos, se assim a gente faz. Então, eu pergunto a vocês, por que alguns professores de escola dominical não preparam a sua aula? Existem dois motivos. O primeiro é o que a gente chama de autossuficiência. A pessoa se acha tão capaz, a pessoa tem tanto conhecimento, e às vezes ela tem mesmo. Ela adquiriu ao longo dos anos experiência, conhecimento, sabedoria, mas ela se tornou uma pessoa autossuficiente. E quando isso acontece, é muito perigoso, porque a chance disso dar errado é muito grande. Então, meus irmãos, a gente precisa mudar isso. Nós precisamos melhorar essa questão. A autossuficiência não combina com o cristianismo. Nós somos completamente dependentes de Deus para tudo, desde a respiração até para a ministração. E eu acho interessante quando Jesus está conversando com os discípulos, ele fala sobre a oração
e ele diz que se nós pedirmos alguma coisa no nome dele, nós teríamos. E quando a gente tem essa característica de autossuficiência, literalmente a gente está dizendo para Jesus: olha, Jesus, eu não preciso do Senhor. E aí o resultado, ele vem, ele aparece em sala de aula. Então, a autossuficiência é algo que não pode existir. Quer ver um professor que se mostra como autossuficiente? É aquele que começa a ensinar, a ministrar, e ele fica bravo com alguns comentários que são simples. Pô, irmão, se você tivesse uma classe homogênea, onde todos têm o mesmo nível de conhecimento, talvez você poderia pensar alguma coisa assim. Mas as salas não são assim, elas são heterogêneas, elas são divididas em pessoas que têm um pouco conhecimento, um conhecimento mediano, um conhecimento bom, ou também, às vezes, nenhum conhecimento, dependendo da sala que você tiver. Então, a gente precisa mudar isso. Segundo motivo pelo qual alguns professores não se preparam, um desrespeito com a obra. Eu sei, como eu ministro há 25 anos, eu sei que às vezes nós somos pegados no laço. Às vezes um irmão, um professor, uma professora ficou doente, avisou em cima da hora, e aí o superintendente nos liga, nos manda uma mensagem dizer: me socorre. Tudo bem, a gente socorre. Mas um professor que tem um mínimo de experiência, se isso acontecer, ele não vai passar tanto aperto e a aula não vai ficar prejudicada. Certo? Então, desrespeito com a obra é algo muito sério. A obra é de Deus, a obra não é nossa. E olha um texto interessante que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. É um texto conhecido, porém é um texto que não é respeitado e analisado nesse contexto. A Bíblia diz assim, na Almeida Revista Corrigida: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Vamos ver em outra tradução, na Nova Versão Transformadora. Isso é uma excelente tradução. Acesse o site bibliatodo.com, aí vocês vão ter lá várias traduções, fazendo propaganda de graça. Então nos diz: esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Vamos para outra. Bíblia Viva. Trabalhe arduamente para que Deus possa dizer-lhe: muito bem, seja um bom obreiro, um obreiro que não precisa ficar envergonhado quando Deus examina o seu trabalho, saiba o que a sua palavra diz e o que ela significa. Então, irmãos, não cabe na vida de um professor de escola dominical a não preparação. Olha que interessante. Perdão. Outro tópico que a gente vai abordar agora é que alguns professores de escola bíblica dominical, eles se esquecem que eles são professores de Bíblia. Então eles vão para a sala contar história, contar testemunho, usar frases de impacto, pregar, menos falar sobre a Bíblia. E isso é lastimável. Não dá para a gente aceitar esse tipo de coisa como um professor de escola dominical. Irmãos, isso é inaceitável. Todo professor de escola bíblica dominical, ele tem que ser um professor de Bíblia. Irmão, mas a Bíblia não é a revista. A revista não é a Bíblia. Claro que não é. Mas o que está sendo sugerido na revista de escola dominical é exatamente baseado na Bíblia. Então a gente precisa tomar cuidado. Poxa, se você, que é um professor de escola dominical, que está ministrando uma aula de Bíblia, não ensina a Bíblia, alguma coisa está errada na sua aula. Nenhum assunto, por mais importante que ele seja, está acima da palavra de Deus. A gente precisa ter isso como pressuposto. João 1,14 nos diz que Jesus, ele habitou entre nós. A palavra ali, já falei para vocês em outras oportunidades, grega, para habitou é skenosen, que significa tabernaculou. Ali Jesus, então,
cumpre a profecia a respeito do Deus conosco, do Emanuel, e depois que Jesus morreu, quem está conosco é o Espírito Santo. E o Espírito Santo trabalha na minha vida e na vida de vocês e dos seus alunos através da palavra de Deus. Eu fico preocupado quando eu vejo professores falando tanta coisa, contando tanta história, falando de um monte de termo grego, hebraico, sem citar um texto bíblico em sala de aula. Você está ali para quê, meu irmão? Você é um professor de Bíblia, então, em nome de Jesus, comece a usar mais a Bíblia em sala de aula. Olha que coisa interessante. Hebreus 4:12, texto também conhecido, que nos diz, na Almeida Revista e Corrigida, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. Pelo amor de Deus, não é médulas, é medula espinhal, sistema nervoso, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Olha em outra tradução, Bíblia Viva. Tudo quanto Deus nos diz é cheio de força viva, é mais cortante do que o punhal mais afiado e corta rápido e profundo em nossos pensamentos e desejos mais íntimos em todos os seus detalhes, mostrando-nos como somos na realidade. Somente a palavra de Deus tem esse poder. Somente a Bíblia. E aí eu quero abrir um parênteses para vocês. É decepcionante quando a gente vai ao culto, tirando um pouco o contexto de escola bíblica dominical, e aí nós vamos ouvir a pregação da palavra. A única coisa que o pregador faz é não falar sobre a Bíblia. Ele fala sobre tudo, menos sobre a Bíblia. Então a gente precisa mudar isso, irmãos. Nós precisamos, como professor de escola dominical, não dá para aceitar isso. Olha que coisa marcante que Spurgeon disse. Spurgeon foi conhecido como o príncipe dos pregadores. Ele afirmou em suas pregações que esse texto de Hebreus reflete o papel regenerativo da palavra de Deus. E ele dizia: a palavra não apenas instrui, mas abate o pecador, prescruta seu coração, corta seu orgulho e o leva ao arrependimento. Para Spurgeon, esse versículo reforça que a palavra deve ser proclamada com ousadia, pois ela é eficaz em trazer transformação. E aí você está numa sala de escola bíblica dominical, e você não usa a Bíblia. Então precisa mudar essa questão. Outros textos interessantes. O Salmo 119 é um salmo de alusão à palavra de Deus, a alusão à revelação de Deus através da lei do Antigo Testamento. O salmista escreve o Salmo 119 inteiro fazendo menção sobre a palavra. E alguns textos, alguns versos são muito marcantes, como o 105, que diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O 11, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E o 140, a tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Irmão, quer ter uma escola bíblica dominical melhor, realmente impactante? Comece a dar prioridade para a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe ricamente, que o Senhor faça com que você compreenda a seriedade desse assunto e que você não cometa mais esses erros grosseiros. Deus te abençoe e até a próxima.